Olá, eu sou o Thiago Souza e hoje é 5 de 1 de 2023. Este é o canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre. Apresentamos mais um vídeo para a edificação de todos. O título é: Devemos clamar o sangue de Jesus? Devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? Será apresentado o vídeo em áudio e ao final será apresentado o mesmo vídeo em texto. Peço por gentileza que, se possível, se inscrevam neste canal. Comente e compartilhe. Sabendo isso, que só a verdade permanecerá na Igreja de Cristo. Obrigado a todos e vamos para o vídeo. Para prosseguir, apresentamos mais um assunto das Escrituras. O título é: Devemos clamar o sangue de Jesus tem poder? Ou ainda, nos cubra com teu sangue, Senhor? Devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? Introdução. Para o cumprimento da Escritura, os homens introduziram doutrinas diversas na Igreja de Cristo na Terra, e ainda pensam que dividiram a Igreja de Cristo em denominações, ministérios, diversas doutrinas, líderes, os quais nunca foram levantados por Cristo, e por isso não ensinavam a verdade, e ainda o negam quando ouvem, e não é de se estranhar, porque está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, porque virá tempo em que, não suportando a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O Senhor Jesus é o fiel, o verdadeiro. Ele mesmo aperfeiçoa a sua igreja na terra. E as falsas doutrinas cairão, porque necessário é que as heresias sejam manifestadas, porque só a verdade permanecerá na igreja de Cristo. Vejam a seguir. Antes de seguirmos abordando o tema principal, cujo título é: Devemos clamar o sangue de Jesus tem poder? Ou ainda, nos cubra com teu sangue, Senhor? Devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? Muitos são os que dizem que a Igreja de Cristo só estará sem pecado no céu ou no dia da sua vinda. Porém, durante esse vídeo vamos mostrar que este é um entendimento fraco demais e não há mais lugar para ele na verdade que permanece para sempre na Igreja de Cristo. E contra esse ensinamento fraco demais, assim está escrito, Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Portanto, esse é o primeiro exemplo que, sem pecado, só no céu ou na vinda de Cristo, pois quando ele se manifestar, sua noiva, a igreja, estará preparada, conforme reiteramos Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, e para os que usam desculpa de ofender o contexto para interpretar o texto. Mas, porém, quando a verdade não os interessa, distorcem os dois, o texto e o contexto. Assim diz o versículo 14 de Efésios 5. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, só o que importa nesse momento é nos levantar, despertar, e Cristo nos conduzirá a um só entendimento, a saber, o aperfeiçoamento dos santos, como o texto aqui em destaque nos alerta. E seguimos com o tema. Devemos clamar: o sangue de Jesus tem poder? Ou ainda, nos cubra com teu sangue, Senhor? Devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? Infelizmente, há muito tempo é comum no meio evangélico ouvirmos as frases: o sangue de Jesus tem poder, me cobre com teu sangue, Senhor. E ao longo do tempo, a influência dessa conduta contra as Escrituras foi tão grande que até pessoas que não professam a fé em Cristo, rotineiramente e de forma pejorativa, também usam essas palavras. O sangue de Jesus tem poder, ou me cobre com teu sangue, Senhor. Ora, com quem aprenderam senão no meio evangélico? Indiscriminadamente, diariamente, ouve-se essas frases, sem que haja um controle em suas línguas. Até quando uma panela cai várias vezes no chão, a pessoa, pensando ser uma obra do maligno, do diabo, clama: o sangue de Jesus tem poder, ou cobre com teu sangue, Senhor. O que isso significa? Isto é, falta de reverência, porque falta conhecimento. O povo de Deus, como está escrito em Oséias 4:6, através do profeta, Deus anunciou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E como já falamos em vídeos anteriores, por conta da misericórdia de Deus em operar em nossas vidas, nós pensamos que estamos certos, mas isso nem sempre é verdade. A seguir, vejamos como a misericórdia de Deus operou, dando água ao povo, apesar de Moisés não fazer exatamente como a vontade do Senhor. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Isso está registrado em Números 20, versículo 11. Podemos observar que disse Deus a Moisés: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. E o que Moisés fez? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Ora, era o dever de Moisés somente falar à rocha, porém ele feriu a rocha 2 vezes. Ao mesmo assim, da rocha saiu muita água. Este exemplo foi dado porque os que insistem em contradizer a verdade irão dizer: clamei o sangue de Jesus e expulsei um demônio, ou ainda, clamei o sangue de Jesus e ele me livrou de um grave acidente. E digo que assim como Deus operou por misericórdia neste episódio com Moisés, ainda que o mesmo não o fez por falta de conhecimento, pois, como vimos no texto em destaque, ele sabia o seu dever. Em resumo, antes de continuar, nos exemplos que foram dados de pessoas que afirmam que clamaram o sangue de Jesus e ele operou em suas vidas, saiba que foi por misericórdia, pois não há base bíblica para clamarmos o sangue de Jesus para livramentos diversos,
e até o absurdo de clamar sangue de Jesus para expulsar demônios. Clamando o sangue de Jesus, pare, pense e reflita, e nos reverenciamos a Cristo, pois o sangue do Senhor Jesus é para purificação de pecados. É difícil de entender? E seguimos com o tema: devemos clamar o sangue de Jesus tem poder? Ou ainda, nos cubra com teu sangue, Senhor? Ao seguirmos com temas, vamos destacar textos bíblicos para contrapor essa prática de clamar o sangue de Jesus indiscriminadamente. Antes, porém, vale ressaltar: existem pessoas que clamam o sangue de Cristo em situações tão bizarras que é vergonhoso dizer aqui. E por temor a Cristo não falarei. E vejamos o texto. Em Marcos 16:17, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. O texto acima ensina que, em nome de Jesus, pela autoridade do seu nome, os demônios serão expulsos, e não por clamar o sangue de Cristo, como muitos fazem. Alguém pode contestar? Mas quem quiser ignorar, que ignore. A verdadeira igreja de Cristo ouvirá a sua voz e o seguirá. Por mais que importa obedecer a Deus do que os homens. Veja o exemplo de Paulo em Atos 16, do 16 ao 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Podemos ver claramente que Paulo expulsou o Espírito em nome de Jesus e não clamou o sangue de Cristo como muitos fazem. Alguém pode contestar? E seguimos com mais textos bíblicos para contrapor a essa prática de clamar o sangue de Jesus indiscriminadamente. E seguimos com o tema: devemos clamar o sangue de Jesus tem poder? Ou ainda, nos cubra com teu sangue, Senhor? Então vejamos o texto a seguir. Em Colossenses 3,17, e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Esse texto ensina a usar o nome de Jesus, e não a clamar o sangue de Jesus, cuja obra é para a purificação de pecados. Veja o que Paulo disse em Filipenses 4,9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E de acordo com esse ensinamento de Paulo, devemos fazer tudo o que aprendemos, recebemos, ouvimos em Paulo. Portanto, quero vos dizer, irmãos, que Paulo e nem os demais apóstolos nunca ensinaram a igreja do Senhor a clamar o sangue de Jesus indiscriminadamente. Antes, conforme os textos aqui apresentados, fomos ensinados a fazer em nome de Jesus. Vejamos o texto a seguir, em 1 Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais, e não a ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Nessa passagem, Paulo nos alerta para não irmos além do que está escrito. Onde está escrito que devemos clamar o sangue de Jesus indiscriminadamente? E a seguir, veremos os textos finais desse tema. Devemos clamar o sangue de Jesus tem poder? E seguimos com o tema: devemos clamar o sangue de Jesus tem poder? Ou ainda, nos cubra com o teu sangue, Senhor? E seguimos com os textos finais, os quais alertam a Igreja de Cristo que o sangue de Jesus é para a purificação de pecados, e não devemos clamar indiscriminadamente: o sangue de Jesus tem poder? Ou ainda, nos cubra com teu sangue, Senhor? E a verdade da verdadeira Igreja de Cristo ouvirá sua voz e a seguirá. Vejamos a seguir: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em 1 João 1, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Colossenses 1,14. E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação.
e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 7,14. Mas se andarmos na luz como ele andou, ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em 1 João 1, 7 ao 9, diz: E assim, após estes últimos textos apresentados, vamos a seguir a conclusão desse primeiro tema. E essa é a conclusão desse primeiro tema. Devemos clamar: o sangue de Jesus tem poder? Ou ainda, nos cubra com teu sangue, Senhor? Apesar de ser uma prática antiga nas igrejas, denominações e muitos líderes religiosos não se preocuparem com esse assunto e demais regras, dogmas, pois se julgam absolutos e inquestionáveis. Mas saibam isto: só a verdade permanecerá na verdadeira Igreja de Cristo. E, quanto ao tema, concluímos que essa prática de clamar o sangue de Jesus tem poder, ou ainda, nos cubra com teu sangue, Senhor, não tem base bíblica, e conforme apresentamos nesse vídeo, façamos tudo em nome de Jesus, o qual é o nome sobre todo o nome nos céus e na terra. E isso é o que nos basta. E esse é o poder do nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 a 11. E a seguir o próximo tema: devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? E prosseguimos com o vídeo com o tema: devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? Introdução. Esse assunto também, como o nosso primeiro tema, é comum os evangélicos que creem nos dons espirituais buscarem o batismo com o Espírito Santo. E muitos acreditam que o batismo com o Espírito Santo só acontece com evidências de novas línguas, as conhecidas línguas estranhas, outros idiomas, ou língua dos anjos. Como alguns acreditam, antes de seguirmos com o tema, veremos a definição da palavra batismo no grego. É baptisen, interpretado como imersão na água, ou em água. Agora vejamos um erro de tradução. O primeiro texto a ser analisado, tradução de João Ferreira de Almeida, atualizado, em Marcos capítulo 1, versículo 8, diz: Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. A tradução correta da Bíblia King James atualizada, tradução errada, 1, versículo 8. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Vejamos a seguir as diferenças entre batismo com Espírito Santo e batismo no Espírito Santo, batismo com água e batismo em água. E prosseguimos com o tema: devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? Agora vamos analisar o texto apresentado em Marcos 1:8, onde podemos ver nas duas traduções o emprego das preposições com e em. Se divergem em uma tradução com a outra, e precisamos entender o que muda com a colocação errada da preposição no texto. E assim entendendo, já vamos ter o entendimento que o correto dentro do nosso tema é batismo no Espírito Santo e não batismo com Espírito Santo. Qual a diferença? Vejamos primeiro a tradução correta. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Entendendo, dentro do texto analisado, em água pode significar dentro de, em, de, no e na. Por isso, batizar ou imergir
imergir quer dizer verbo transitivo direto e intransitivo e pronominal. Meter-se em água ou em qualquer líquido. Estar imerso, afundar-se. E por isso o batismo é em água, o que é imergir em afundar-se em. Portanto, ninguém pode imergir-se com água. Tradução errada. E sim, em água. Simplificando, o batismo é imergido, afundado em água, rios, tanque, similares. Ou seja, a água já está em um lugar. E dizemos que a pessoa é imergida, batizada em. E quanto ao batismo no Espírito Santo, que veremos a seguir, ele está, ou seja, habita em todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, inicialmente queremos dizer que batismo no Espírito Santo não é receber o Espírito Santo com evidência de novas línguas, porque o Espírito de Deus já está em todo aquele que nele crer. A seguir, definição de batismo com água e definições de batismo no Espírito Santo. Agora que já entendemos que o correto é batismo em água e não com água, vamos concluir na tradução errada de Marcos 1:8, o entendimento do erro. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Ora, já sabemos que batizar, imergir em, quer dizer que batizando é imergido, afundado em água, rios, tanques e similares. Portanto, com a preposição com, fica assim definido, entendido com exemplos a seguir. Se for dito, encha-me um copo com água, isto quer dizer que o copo está vazio, e dentro dele se despejará água, e assim dizemos que o copo ficou cheio, com água. Assim conclui-se que o batismo quer dizer imersão, e não pode ser com água, mas em água. Até porque, se assim fosse, apoiaríamos o batismo por aspersão como certo, o que é contra o verdadeiro batismo, em água, imersão. Veja como é o batismo por aspersão, a qual contradiz até o significado de batismo e imersão. Veja, no batismo por aspersão, a água é borrifada, espalhada ou chuviscada sobre o batizando, ou seja, o batizando foi molhado com água e não batizado em água. E, entendendo isso, seguimos com mais definições. Devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? E prosseguindo com o tema, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? E também já entendemos que o correto é batismo no Espírito Santo, o que se harmoniza com batismo em água. Veja por quê. Dentro do mesmo entendimento de batismo em água, o batismo no Espírito Santo, na colocação gramatical fica assim: dentro de, no e na. E simplificamos assim. Nós entendemos que no batismo em água, a água já está em algum lugar, rios, tanques, similares, e a pessoa é em água. Da mesma forma, batismo no Espírito Santo significa que ele já está na pessoa, a qual é batizada nele mesmo. E todos os que creem em Jesus, como dizem as Escrituras, já foram batizados no mesmo Espírito, como ainda veremos nesse vídeo. Portanto, já começamos com que não se busca o batismo no Espírito Santo, porque todos que os confessam que Jesus é o Senhor já receberam o Espírito Santo. E, portanto, nele já fomos batizados, imergidos, cheios, envolvidos no Espírito Santo. E o que acontece posteriormente? É a manifestação dos dons espirituais, as quais estão no mesmo Espírito, que distribui, manifesta como quer. E também veremos neste vídeo. E seguindo com o tema, agora empregando da forma correta, devemos buscar o batismo no Espírito Santo? Ora, já entendemos pelos exemplos aqui até apresentados, pois que João Batista disse:
Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Já se cumpriu todo aquele que crê em Jesus, como dizem as Escrituras, ou seja, após ter nele crido, todos fomos batizados no mesmo Espírito, como o texto a seguir em 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E para os apreciadores do contexto, que por muitas das vezes distorcem o texto, e todo o texto, só para sustentarem a exaltação do seu próprio ego, o contexto de 1 Coríntios 12 fala acerca dos dons espirituais, no qual é incluído o dom de variedade de línguas no versículo 10, e outro, a operação de maravilhas, e outro, a profecia, e outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, interpretação de línguas. Assim podemos ver claramente que o dom de línguas é apenas um dos vários dons do Espírito Santo, e não o que evidencia que a pessoa recebeu o Espírito Santo só quando falou em línguas. É totalmente ao contrário, o que crê recebe o Espírito Santo, no qual contém todos os dons espirituais, que são manifestados conforme a vontade do próprio Deus. O problema é que os senhores dos contextos afirmam que não devemos pagar um texto isolado, e eles mesmos fazem isso, quando lhe interessam. Confiram a seguir. E agora que já sabemos que nós, os que cremos em Jesus, temos recebido o Espírito Santo, quero esclarecer que os primeiros cristãos ainda estavam aprendendo sobre vários assuntos, entre os quais sobre o Espírito Santo. Como o texto a seguir em Atos 19:2, e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Nesse contexto, Paulo deixa claro que o Espírito Santo é dado, recebido aos que creem. Porém, aquelas pessoas não entendiam. Enquanto Paulo impôs as mãos sobre eles, eles começaram a falar em línguas e profetizar, ou seja, é a manifestação dos dons. Foi um sinal. Eles não entendiam, eles poderiam só profetizar e não falar em línguas. E o que nós temos com isso? Não é Deus que manifesta os dons como quer? Por acaso é necessário impor as mãos sobre alguém para que profetize ou fale em línguas? É claro que não. Fala-se tanto em contexto e quando é preciso não se aplica. E vejamos a seguir os outros textos que consolidam o que já aprendemos sobre o tema. Todos fomos batizados no Espírito, como o texto a seguir, em 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. E para apresentarmos mais alguns textos que estão relacionados ao nosso tema, devemos buscar o batismo no Espírito Santo e aprendermos que não é necessário. Por quê? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Em 1 Coríntios 12, 13, e nos importa procurar com zelo os dons espirituais, e ainda veremos sobre isso. Vejam que interessante. Apesar de não ser propriamente dito o nosso tema Espírito, Cristo, Espírito de Deus, o mesmo Espírito e também possui relação com o nosso tema. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, o Espírito de Deus, Cristo, já habita em nós, tendo nele em Jesus crido. Veja um texto a seguir, Efésios 1, do 13 ao 14, em que também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E assim entendemos que
O selo da promessa, o Espírito Santo, já habita em nós e, portanto, não precisamos o buscar, porque já habita em nós. E isso, entendendo, devemos com zelo buscar os dons espirituais, conforme veremos a seguir. E agora que já aprendemos que todos fomos batizados em um só Espírito, 1 Coríntios 12:13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Por que buscais o que em vós já habita? A saber, o Espírito Santo. Existem pessoas evangélicas, cristãs, que buscam o batismo no Espírito Santo, acreditando que só acontece quando falam em línguas. O tão conhecido batismo com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Afinal, quem vos ensinou caminhos tão distantes da verdade? Não sabeis que variedades de línguas é um dom do Espírito Santo, que em vós já habita? Todos os dons que estão manifestos na igreja procedem do mesmo Espírito, e portanto não é a chamada evidência de novas línguas, que comprovam que temos em nós o Espírito de Deus, como está escrito em Efésios do 1:13 ao 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, basta crer para receber o Espírito Santo, e o selo é ele, o Espírito, e não o dom de línguas. Quem vos ensinou a ir além do que está escrito? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não sejamos levados por todo vento de doutrina. Os homens enganam, mas o Espírito mostra-nos a verdade. Antes da conclusão final desse tema, vejamos a seguir os dons espirituais, os quais são manifestos pelo mesmo Espírito. Agora que já sabemos que todos os que creem na palavra da verdade, Jesus, já receberam o selo da promessa, o Espírito Santo. Como já mostramos nos textos bíblicos aqui apresentados, ora, nesse Espírito todos nós já fomos batizados. Tendo ouvido o Evangelho da salvação e nele crido, fomos batizados no seu Espírito, conforme o profeta João Batista disse: após mim virá um que vos batizará no Espírito Santo. Vamos relembrar o que segue. Batismo quer dizer imersão, e o batismo em água quer dizer batizando é imerso, na ou em água. Como já explicamos, a água está em algum lugar, rios, tanques similares, e a pessoa é imerso e batizado em. E da mesma forma, quanto ao batismo no Espírito Santo, cuja promessa já recebemos, ou seja, não se busca o que já temos, o Espírito Santo. E assim, embora não seja tão necessário, vejamos a mesma regra aplicada em batismo e imersão. Dentro de, em, de, no e na. Não precisaríamos mais, até a gramática conduz o entendimento. O Espírito Santo já está em nós, assim como a água do batismo e imersão está em um lugar. E quando recebemos o Espírito Santo dentro de nós, aí fomos batizados no Espírito, o qual é completo em nós, e nele e por ele, e para ele, são manifestos os dons espirituais em nós, igreja espiritual, e tudo é para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. E agora que já entendemos que temos o Espírito Santo, vejamos os dons espirituais. Esperamos, em nome do Senhor Jesus, que todos os que estão em Cristo apliquem essa palavra. Ela é eficaz, e tendo, pois, a mente de Cristo, como sabemos que temos, toda a verdade será revelada. Só a verdade permanecerá na igreja de Cristo. Eis os dons espirituais. Vejamos em 1 Coríntios 12. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Podemos observar sobre os dons espirituais que Paulo pergunta:
Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Assim está claro que nem todos têm todos os dons, e entre eles diversas línguas. E por isso devemos buscar com zelo os dons do Espírito, que já habita em nós. Agora vejamos em 1 Coríntios 12, versículo 5 em diante. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E há outro a operação de maravilhas, e há outra a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outra a variedade de línguas, e há outra a interpretação de línguas. E assim podemos ver mais uma vez que variedade de línguas é um dom do Espírito, e este, bem como os demais dons espirituais, se manifestam pelo Espírito que está em nós. E acrescento para os céticos: se tivéssemos que usar a palavra evidência, usaríamos ao contrário, pois ele é o Espírito que evidencia, mostra dons, e não os dons que evidenciam o Espírito. A seguir, a conclusão final deste tema. O canal A Verdade de Deus permanece para sempre e conclui: não necessitamos de buscar o batismo no Espírito Santo, pois já o recebemos quando cremos no Evangelho da Salvação, a saber, o Espírito Santo. Habita plenamente em nós, e os dons espirituais estão nele, que distribui a cada um como quer. Sendo assim, é o contrário do que acreditam. Não são os dons que evidenciam e mostram o Espírito, mas sim o Espírito é quem evidencia e mostra e manifesta os dons. E ainda ao finalizar, destacamos 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. E ainda completamos em Romanos 8, do 5 ao 17. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Alerta! Fica em paz. O dom de línguas é um dom, e como já entendemos, nem todos falam em línguas, mas o Espírito foi dado ao que crer, para cumprimento das Escrituras. E a seguir, os agradecimentos finais. E o canal A Verdade de Deus permanece para sempre. Agradece a atenção de todos. Pedimos, se possível, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Não se esqueçam também de ativar os sinos, para que vocês não percam os próximos vídeos. Que a graça seja com todos os que creem na verdade.